Professores, porque existem ótimos alunos. Se o auditório é exigente, como vocês são, o professor se prepara melhor. Se o auditório for preguiçoso e que não dá importância, eu vou estudar para quê? O que eu fizer está um banquete. Então, por isso que os membros da Oitava e do Paulista são um dos melhores que tem em Campo Mourão. E agora fazendo mestrado? Nossa, agora fazendo mestrado ninguém segura. Mas o Sérgio, que foi professor a vida inteira, sabe o que eu estou falando. Professor, Né? tem que ir lá. É. Tem que ir lá. Professor de Física, matemática. Viu? Segurança do trabalho. Esse homem aí, ele estudou física, a física de Isaac Newton, em inglês arcaico. E ele estudou a física na própria pena de Isaac Newton. Ele é meu amigo, esse é meu amigo, é meu amigo. Casa da Rocha. Agora vocês falam, o Giovanni, pastor, é um ótimo pregador, com esse naipe de igreja, você quer o quê? Psicólogo, assessoria de psicólogo. Psicólogo. Mas lá na igreja da família só tem empresário lá, pô. Só pedreiro. Mas viu, falando sério, quem faz um ótimo professor é ter uma ótima classe. A classe exige. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Educação tá difícil do Brasil. Pior que é isso mesmo. E você disse tudo. Você disse tudo. Por que os professores do Brasil, na sua maioria, pelo menos escola pública? Porque a clientela é a mais baixa possível. Mas enfim, tinha um professor, não aconteceu comigo, foi uma história que eu li no livro. Tinha um professor que lecionava numa sala de aula e tinha um aluno chato. Esse aluno era muito chato, corrigia o professor na sala, atrapalhava os colegas. O colega vinha e falava coisa, não, isso aí não é desse jeito aí não sei o quê. Fazia pergunta para o professor às vezes não sabia responder, eu vou responder na próxima aula. E ele era um aluno chato de galocha. Xaropão, aquele aluno, professor, na sala dos professores, rapaz, eu vou pegar aquela turma lá, você vai pegar fulano, rapaz, que fulano, pinça um aluno xarope, o cara chato, e faz pergunta que a gente às vezes não sabe, tem que estudar, parece que ele estuda as nossas fraquezas para... E foi, até que um dia esse aluno morreu. Ufa! Esse aluno morreu, o professor chegou para dar aula, o aluno estava lá e os colegas, professor, que bênção! Fulano morreu, agora a gente vai ter aula em paz. Aí ele disse, vamos ter aula em paz, ainda bem, não sei o que e tal, morreu, agora a aula em paz e tal e tal. Mas cada vez que o professor ia dar aula lá, ele ficava tão desanimado, tão frustrado. E ele foi ficando triste, foi perdendo o prazer de ensinar, foi ficando deprimido. Morreu também. Ó, ela está seguindo bem a minha linha de raciocínio, tá vendo? Aí os alunos perguntaram, professor, o que aconteceu? Eu estou muito deprimido, eu não tenho mais prazer de vir lecionar para vocês. Por quê? Porque fulano morreu. Mas agora que está boa a sala de aula. Se não, era ele que me obrigava a me preparar melhor. Ilustração aí, todo mundo. Era ele que me obrigava a me preparar melhor. Você teve aluno assim, eu também tive. Aliás, nós tínhamos uma turma aqui, eram 7, 8 alunos, tudo maduro, tudo, gente muito inteligente. A gente brincava entre os professores do CETEL que a gente não chamava aquela turma de 4º ano, a gente chamava Cova dos Leões. Onde você vai dar aula? Hoje eu vou dar aula na Cova dos Leões, porque ali os caras exigiam da gente, mas tinha até capitão do exército estudando ali. Você imagina, a turma não era fácil não. Na minha turma tinha juiz federal. Pois é. Rapaz, Não. eu sou de direito. Qual será o apelido da nossa turma, hein? Cova dos Leões. Aqui a escolinha do professor, de vez em quando é a escolinha do professor Raimundo, de vez em quando. Aliás, isso ficou cada vez mais verdade depois que o Luizão começou a estudar. Aí o Luizão veio aqui. Você me lembrou o João Henrique Palharim, fazendo essas ilustrações do aluno aí. É, né? Ó. Todo professor tem que ter uma ilustração, um pastor tem que ter uma ilustração, né?
Muito bem. Voltando ao nosso tema, vamos abrir Romanos 4, vamos terminar o capítulo. Eram 4 irmãos. Vamos ler dos versos 9 a 12. Quem vai ler para nós o microfone? Luizão. Vamos aproveitar o Luizão antes que ele foge, que todo dia 11 horas ele foge. Aproveita a minha fala com o arroz. Vocês comeram chocolate aí, pessoal? Não tinha para todo mundo, mas É só o 9? de 9 a 12, Luizão. Nossa. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crerem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Obrigado. Eu vou desligar agora, Nilton. Já esquentou. Tá muito frio aí, pessoal? Tô frio. É porque é o seguinte, gente, os velhinhos sentem mais frio, né? Muito bem. Vamos ali. Já chamou o irmão para aquecer. Já. Irmãos, olhando para trás, para Gênesis 15 e 17, Paulo explica que a confiança, fé, que no hebraico eu já falei para vocês, né? Emuná. Emuná, já falei, emuná é uma confiança sólida, é uma confiança adquirida por uma solidez, por uma experiência sensorial. Isso é emuná em hebraico. Eu vou até voltar a fazer ilustração para vocês entenderem bem. Eu poderia olhar, eu olho essa cadeira e eu pergunto, essa cadeira sustenta meu peso? O que eu poderia fazer para provar que ela me sustenta? Eu sentando nela. Se eu fizesse assim, eu estaria confiando na cadeira? Não, confiando em mim, nos meus joelhos. E se eu fizesse assim? Não, agora isso é emuná. Agora eu posso até descansar aqui, ó, porque eu sei que ela aguenta o meu peso. Isso no hebraico é emuná, é uma experiência sensorial, uma solidez. A fé no Antigo Testamento não é uma fé que eu acredito. A fé do Antigo Testamento é uma fé do eu sei. Eu sei é diferente de eu acredito. Porque se você falar só eu acredito, dá mais para um pensamento positivo do que uma coisa sólida. Você pode falar assim, não, eu acredito que vai dar certo. Bom, na verdade eu estou torcendo, né? Mas quando você fala assim, eu sei que vai funcionar, eu creio, mas eu sei. Porque, como o apóstolo disse, porque estou bem certo... Não, desculpa, é outro texto que eu quero. Estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer... Certo? Estou bem certo de que Ele é poderoso. Aí ele também disse, porque sei em quem tenho crido. Veja bem, ele usava muito palavras racionais. Certo é de certeza. É de uma coisa que você provou, experimentou e funcionou ou não funcionou. Então, certo é certeza, é uma questão lógica. Certeza. Sei é no mesmo sentido de certeza, eu sei. Então ele não fala assim porque sei, porque eu creio em Deus. Não, ele diz porque sei em quem tenho crido. Então a fé, o crer, está subordinado
ao saber. Eu só posso crer porque eu sei. Ou seja, porque eu sei, eu creio. Então, emunar é certeza. Emunar é certeza por uma experiência sensorial. Então, Abraão teve esse nível de fé. Emunar. Sem ver, ele tem certeza. Exatamente. Por quê? Porque ele sabe que Deus é poderoso. Qual foi a única vez que ele teve com Deus? Quando Deus falou. Aí, ele já tinha crença em Deus, porque ele era trineto de Noé. Por isso que a fé não é ilógica. A fé não é ilógica. Fé e lógica tem um nome oficial. Viu, pessoal? Fé e lógica tem um nome oficial. Fideísmo. Fideísmo, na minha interpretação, é um sinônimo de fanatismo. O que é fideísmo? Eu creio independentemente se tem bases lógicas. Isso é fideísmo. Ora, se você não quer base lógica para crer, é fanatismo. É fé na fé. É fé na fé. E não uma questão de inteligência. Então, fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, são crenças, aí que eu falei com você, Romualdo, são crenças não advindas de uma torcida ou de um pensamento positivo. Emuná e pistes, no grego, são tipo de crenças que são fornecidas por uma questão lógica. A fé é racional. Fé e razão sempre andam juntas. Ok? Então, essa qualidade de fé que Abraão tinha. Inclusive, eu gosto muito de falar isso, porque o Moisés só diz que Abraão ia matar o filho e não matou. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Quem escreveu o Gênesis? Moisés. O Moisés vai dizer que quando Abraão levantou o cutelo para matar o filho, o anjo apareceu e disse: Abraão, Abraão, não façais tal coisa com o filho. Ok. Mas é o autor de Hebreus que vai dizer o que estava no coração de Abraão. Quem escreveu Hebreus? Apolo. Quem disse? Segundo Lutero. Mão no coração quando pronunciar esse glorioso nome. Martinho Lutero. Então, o Apolo, Giovanni ficou a pistola comigo. O autor de Hebreus vai dizer assim, que Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dentre os mortos. Ele faz uma revelação que Moisés não fez. E aí ele diz que o Abraão de fato ia matar o filho. No coração de Abraão, ele já estava matando o filho. Mas que ele acreditava que assim que ele matasse o filho, Deus ia chegar para ele e ia ressuscitar. Meu Deus, o que é isso? Emuná no mais elevado nível. Aí a Léa olha para mim e fala: mas como assim? A ressurreição é uma possibilidade depois da fé cristã. Mas e na época de Abraão, quem é que falava de ressurreição? Ninguém. Aliás, ninguém cogitava isso. O que se cogitava na antiguidade era o eterno retorno. Que depois se tornou reencarnação com a Platão. Com a sua pré-existência da alma. Então, veja, irmãos, o Abraão acreditava. Ele acreditava. Ele praticamente diz o que Paulo disse: porque eu sei que tenho crido e ele vai ressuscitar meu filho dentre os mortos. Por isso que ele estava a ponto de matar. E isso é o quê? Fé ou emuná que justificou ele. Percebe a profundidade do negócio? Mas a fé ela dá uma abertura dos dois lados. Qual lado? Lógica e ilógica. É que é ilógica para o homem. Aí sim. Aí eu concordo com você que... Hoje não tem cura para o câncer, mas a fé abre cura. Veja bem, não tem cura para o câncer fisicamente. Mas a pessoa morrendo não significa que ela foi derrotada pelo câncer. Não, mas eu estou dizendo físico aqui. Não, físico mesmo, físico mesmo. Hoje é uma coisa ilógica.
Claro, nós estamos falando no arraial cristão. Agora, emunar, precisa ter certeza que você vai ser curado. Aí, por exemplo, não, mas até mais, Nilton. Por exemplo, você fala bem assim, eu tenho certeza que Deus vai curar fulano do câncer. Se morreu, Bom, morreu. E agora? Não. Mas a promessa continua, porque eu tenho certeza que ele vai ressuscitar dentre os mortos. É a mesma fé de Abraão. Ou seja, Abraão antecipou a fé cristã 2000 anos antes. Isso é uma lógica na questão de Deus, né? Claro. Nossa, é ilógica. É só que a lógica do homem, ela é infinitamente menor do que a lógica que a gente possui. Mas por isso que a gente não pode falar fé ilógica? Ou podemos usar esse termo? O que é fé ilógica? Não, que daí tem contradição de termos. Mas para nós é ilógica, né? Não, para nós é lógica. Para o mundo pode ser, para o mundo é loucura, não é isso que Paulo vai dizer? A fé para nós é uma coisa absolutamente racional e lógica, mas para o mundo é loucura. Por quê? Porque existem duas coisas, Luiz. Obrigado pela sua participação. Até para os crentes é uma loucura. Não, depende do crente, né? Viu? Você levantou uma questão muito importante. Existe isso aqui, ó. Intelectualismo e intelectualidade. Intelectualismo e intelectualidade. Qual é a diferença? Tem uma diferença abissal entre os dois. É o ismo. O ismo é um sistema. Então, qualquer ismo é um sistema. Por exemplo, racionalismo. Não, racionalismo e intelectualismo é a mesma palavra. Islamismo. Islamismo é um sistema que interpreta a vida a partir do Islã, do Alcorão. Budismo é um sistema que interpreta a vida a partir dos ensinos de Buda. Confucionismo é um sistema que interpreta a vida a partir de Confúcio. Comunismo é um sistema que interpreta a vida a partir do pensamento comunista, leninista, marxista. Intelectualismo é um sistema que interpreta a vida a partir da mente humana. Só que aí nós temos um problema. A mente humana é finita. Está aí os números e a física que não deixa mentir. O homem conhece a física e os números até onde a mente conhece, até onde a mente alcança. Agora, qual é a diferença da intelectualidade? A intelectualidade, ela é uma mente, um intelecto que anda de braços com a fé. Então, lembra da lógica platônica? Qual é a lógica platônica? Todo homem é mortal. Platão é homem, logo Platão morre. Então, qual é a lógica platônica que cabe bem para a nossa vida? Deus é poderoso. Se tenho problemas, Deus me ajuda. É a lógica. Isso é o quê? Intelectualidade. Então, a fé e pistes ou emuná, ela trabalha aqui, Luizão, na intelectualidade. O ilogicismo que você está se referindo, quer colocar aqui dentro. Aqui dentro não cabe milagres, aqui dentro não cabe sobrenatural, aqui dentro não cabe metafísico, aqui não cabe nada que seja abstrato. Por quê? Porque tudo aquilo que eu passo a acreditar é somente aonde a minha mente diz que é possível. Até onde a ciência vai. Até onde a ciência vai. Então isso é o intelectualismo. O cristão não pratica o intelectualismo, o cristão pratica a intelectualidade. Eu sou inteligente, por isso eu acredito. Eu sou inteligente, que o Agostinho de Hipona vai chamar de germes intelectus. Eu sou inteligente, por isso eu acredito. Vocês, interessante, só uma questão aqui, o Agostinho era fera, né? Por isso que Lutero era discípulo de Agostinho. Se Agostinho não fosse fera, Lutero não ia seguir não, mas...
Sim, por exemplo, qual é o pensamento cartesiano? Cogito ergo sum. Qual é o pensamento cartesiano? Vai lá, Giovanni. Pensamento cartesiano. Penso. Olha, ele é tão crente que ele quer converter o pensamento cartesiano. Ficou condicionado, né? O pensamento cartesiano é penso, logo existo. Só que ele plagiou Agostinho 1000 anos antes. Quem começou com essa, não sei se o Sérgio tinha estudado isso, quem começou a falar desse jeito foi Agostinho. Agostinho disse, eu duvido, por isso eu creio. Porque a dúvida, dentro dessa perspectiva, ela é o melhor meio da gente chegar a Deus. Exatamente, porque você só pode conhecer uma coisa se você tiver dúvida sobre aquilo. Quanto que é 25 vezes 25? Vai criar uma dúvida em mim, uma dúvida matemática. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou fazer o cálculo, eu vou somar. Não é isso aí? 445, olha lá. É porque ele já resolveu essa dúvida faz tempo. Viu? Viu? Então veja, Deus existe? Eu preciso saber se Deus existe. Aí ele busca, estuda, pesquisa, encontra. Tudo é no campo da intelectualidade. Alguém pode falar em lógica, o crente não. O crente é intelectual. Então, assim, o mais correto seria dizer que a fé tem elementos racionais, mas também tem elementos suprarracionais. E Esse seria o mais correto. Sim, mas A maioria das vai cair no mesmo funil. ela se compreende de forma racional. É que, na Mas verdade, existem elementos da fé, como por exemplo os milagres, que são suprarracionais, estão acima da razão. não, mas mesmo a crença nos milagres acaba sendo racional. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. O fato de você saber que Deus é poderoso te eleva a outro nível. Te catapulta. Aí, te catapulta a sair do mundo físico e ir no metafísico. Porque impulsiona. A partir do princípio que eu creio que Deus é poderoso, eu creio, eu sei que Deus é poderoso, isso te eleva lá para. Então o que aconteceu, eu acredito. Não, o cara ressuscitou dos mortos, mas isso é muito fácil para quem crê. Percebe? Agora, o ilogicismo que o Luiz está falando é o que o Newton falou. O mundo vai chamar de loucura. Por que o mundo vai chamar de loucura? Porque o mundo está preso nesse campo aqui. Nunca vou compreender, porque está aqui. Deus não cabe dentro de um pensamento humano, simplesmente humano. eles não chamam nem de fé e lógica. Não chama. Não chama. É só a ilógica. Só aí, loucura, ilogicismo, burrice. Eu sempre falo que a questão da salvação não é uma questão calvinista, arminiana ou luterana. A questão de salvação é uma questão de inteligência. Claro que é uma brincadeira, mas é uma questão de inteligência. Pastor, quanto é 25 vezes 25? 445. Acho que não, hein? 625. Já é? Agora ele está fazendo uma conta. Até... Você é fera. Eu gosto da matemática. Você faz 10 vezes na tua esquerda, você divide por nós, dá 200. É. Divide pela metade, dá 600. Mas de qualquer maneira, você tinha dúvida, por isso que você vai somar, vou te explicar. É igual aquela, viu? Sala que você viu aqui, tem uma Ó, você viu que aqui tem leão, rapaz. Aqui tem leão. Não pensa que eu venho com temor e tremor para esse lugar aqui nos dias, rapaz. Aqui é os terianos. Aqui é tudo casca grossa, rapaz. Aqui não tem santo, não. O único santo aqui sou eu, o resto, né? Então, essa questão, veja que a fé cristã, ela sempre vai trafegar no campo da inteligência. Até porque nós somos criados por Deus inteligente. Assim, falando nisso, eu ia dizer, às vezes eu faço perguntas
quando eu vou dar uma palestra ou pregar, até mesmo já fiz isso na igreja de Giovanni. Deus raciocina. Deus raciocina. Porque eu já vi pregadores dizendo assim, o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. Deus raciocina, o homem raciocina. Meu Deus, isso é uma loucura. Deus sabe de tudo, né? Se Deus sabe de tudo, lógico que ele não raciocina. Quem raciocina é quem não sabe. Mas e a Bíblia não diz assim, Deus conhece os pensamentos? Exatamente, Deus conhece os pensamentos. Deus conhece os pensamentos que tenho sobre vós. Exatamente. Então, um Deus que conhece tudo, inclusive os nossos pensamentos de brinde, ele não precisa de raciocínio. Mas a gente às vezes quer facilitar a coisa e piora, né? Então não fala que Deus raciocina, porque daí lasca tudo. Diminui Deus. Diminui Deus. Muito bem, a confiança de Abraão, você veja bem, isso, eu fiquei 10 minutos só para falar aquela linha ali, para você ver que não é uma coisa simples, Romualdo, assim. Né? A confiança de Abraão em que Deus lhe daria uma família de... Esse aqui eu já li. À luz do evento de Cristo, todos, judeus e gregos, serão declarados justos, quando confiamos no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ao fazer isso, compartilhamos o tipo de fé que Abraão tinha e, portanto, fazemos parte de sua família. Paulo diz, como pode honrar Abraão e não seguir seu exemplo? Olha outra contradição. Como é que você honra Abraão se você não segue o exemplo dele? Pois ele foi considerado justo antes mesmo da circuncisão. Paulo não diz que Abraão é pai dos circuncidados. Preste atenção. Isso é um detalhe rico do texto. Paulo não diz que Abraão é pai dos circuncidados. O Luiz leu. Mas sim dos que têm o mesmo ato de fé dele. Ou seja, o verdadeiro judeu não é o circuncidado, mas o da fé. E assim qualquer pessoa que tiver a fé cristã é um descendente de Abraão. Isso aqui caiu como uma bomba atômica para os judeus. Caiu como uma bomba atômica. Olha como é que o apóstolo ele vai arrumando argumentações dentro do próprio judaísmo. Para você ver que como que a religião aliena a pessoa. Como que a religião aliena a pessoa até o ponto dele não ver, Luiz, a lógica do assunto. A lógica do assunto. Então Paulo vai dizer que Abraão não é pai dos circuncidados. Ele é pai da fé. Agora a fé vai brotar no coração de quem? De qualquer um. Como assim de qualquer um? Em qualquer lugar do planeta. Hã? Os eleitos. Eu acredito na eleição, viu, Luiz? Não da eleição individual. A eleição coletiva. Não precisava ter o sangue, Israel. Hã? Não precisava ter o sangue. Exatamente. Não precisava ter um sangue humano. Um sangue do prepúcio. Mas a fé. Então Abraão é o pai da... Agora olha aqui a lógica de Paulo, a lógica de Cristo e a lógica dos judeus. Ora, se eu sou filho de Abraão, eu tenho que seguir o passo do meu pai. Agora, o pai ele foi justificado por fé ou por obras? Se você falar que é por obras, tem um problema, porque ele veio antes da lei. Então só sobra um assunto. Para a fé. Mas fé é global. Isso foi a bomba atômica para os judeus. Os caras não foram mais do que isso. Continuando. Quem lê para nós? Cadê o repórter? Luizão Malafaia. O Luizão... Luizão Malafaia foi bom, hein? Aí ele aparece. Vamos lá. Hoje à noite vai ser top a live. Os judeus tinham apenas duas categorias de pessoas: os justos e os ímpios. E se Deus teve que intervir para que Abraão fosse considerado justo, então isso significava que ele não era justo de antemão e estava na categoria dos ímpios. Já falei sobre isso aí já no começo. Continua, Luiz. Paulo aumenta o contraste novamente ao dizer que Deus justifica os ímpios. Deus não precisa resgatar o justo, ele salva os ímpios. Não faz sentido salvar pessoas que não estão em perigo.
Abraão era um pecador, mas por causa da sua fé, ele agora era considerado justo. Então, o Marcos não precisa ser salvo, porque o Marcos já está salvo. Eu não preciso ser salvo, eu já estou salvo. Aí já nasceu no Espírito Santo. Ué, eu estou na frente que todo mundo, pô. Talvez salvo para sempre. É. Ou não, né? Não tem, o cara, o germe calvinista, ele fica lá por dentro do cara assim, ó, não tem jeito, cara, não tem. O treinamento, não, isso aqui, tá, o treinamento de Paulo, viu, Li, eu estava falando com vocês duas ali antes de começar. O treinamento de Paulo sobre Gamaliel fica evidente aqui, pois é evidente que ele está utilizando o princípio de interpretação rabínica, que ficou famoso por Hilel, a saber, o princípio da analogia. Isso significa que em situações onde a mesma palavra ocorre em duas passagens das Escrituras, o sentido de uma pode ser transferido para explicar o significado da outra. No caso de Abraão, a justiça foi creditada. No caso de Davi, obviamente, nenhuma boa obra está envolvida, mas pelo contrário, a iniquidade foi cometida, mas não é imputada. Abraão foi chamado de amigo de Deus não porque fosse um servo obediente, mas porque acreditava no que Deus dizia. E o rei luxurioso e de mãos ensanguentadas, Davi, falhou em encontrar justiça, sendo rei de Israel. Em meio ao seu mal, ele encontrou em Cristo quando creu em Deus. Olha que coisa... Exato. Olha só o que Davi fala, o que Paulo faz referência, capítulo 4, versículos 7 e 8. Quem lê para nós? Luizão. Vai lá, Luizão, lê lá. 4, 7 e 8. 4, 7 e 8. Isso que é pobreza, economizar bateria, cara. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Veja, aqui o Davi fala de duas situações diferentes. Uma que aconteceu e outra que ele sabia que ia acontecer. Olha, pessoal. Olha que coisa interessante. Primeiro ele disse o que aí, Luiz? Bem-aventurado é o homem que o Senhor... Não, antes. Mas ele usa uma palavra interessante. Qual é? Cobre. Porque no Antigo Testamento, eu falei sobre isso, no Antigo Testamento nenhum pecado era tirado, só era coberto. Mas estava lá. Aí, olha o que ele diz no outro versículo. Bem-aventurado é o homem que... Jamais o quê? Imputará. Aqui é diferente. No caso de Davi, ele ainda era imberbe. Era muito novo a ideia de tirar pecados. Então, o primeiro texto, quando ele diz, bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto, é o caso dele. Veja, para ele já era muita coisa se Deus cobria. Aliás, a coberta de Davi era muito grande, né? Aí você podia pregar no Antigo Testamento, qual é o tamanho da sua coberta? Gostou, né, Giovanni? Você precisa de usar apenas uma coberta de solteiro, uma coberta de casal ou uma coberta king size? Acho que Davi usava o king size. Hora de caminhão. Ô, louco! Aí você esculachou com o Davi, meu. Aí você acabou com ele. Então, lá no Antigo Testamento, obrigado, bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados. Mas ele esperava o dia que ia chegar que os pecados seriam imputados. Não era o caso dele, mas era o que ele esperava. Olha o que Paulo está fazendo.
Olha o que Paulo está dizendo. Ele coloca duas figuras icônicas na história e tradição judaica. Abraão, que foi o pai dos judeus, e Davi, que foi o rei mais poderoso, e que até hoje Davi é o top de todos. Ou seja, os dois, um foi justificado por fé, o outro foi justificado por fé porque ele acreditava que Deus vai imputar ainda. Olha que coisa interessante, né? Alguém quer falar alguma coisa? O pastor, mas Paulo estava querendo dizer, é o que você falou agora, mas Paulo ele quis falar que tinha coberta, né? Sim. Então tentar falar, aquele momento, para aquela situação. Aquilo lá era a vibe do negócio. Exatamente. Fez aquilo, tá suave. Tranquilo. Não fez o pecado, todo mundo está vendo. Ele falou, mas Jesus veio e pegou a chave, falou, perdeu. Mas todos jovens assim mesmo. Eu só uso o termo, né? Que fala, ele pegou a chave, aí todos aqueles que ficaram para trás tiveram uma outra oportunidade. Aí já entra. Aí eu dou detalhe. Mas a ideia é o seguinte: que lá, olha que interessante. O pessoal do Antigo Testamento, que era salvo e foi salvo no Antigo Testamento, por apenas acreditar que Deus vai mandar alguém que vai imputar. Exatamente, porque só cobrir não resolve. Aquele versículo que a gente usa muito, e está certo, que Deus lança os pecados no mar do esquecimento. Ora, Deus lança os pecados no mar do esquecimento, mas não resolve o problema, porque mesmo que eles estejam lá, estão ainda. Ou ainda o profeta Isaías que diz que os vossos pecados, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos, mas continua pecado, mesmo branco. Certo? Mas não por isso que ele vai perder a... Não, por quê? Perder a oportunidade. Não, exatamente porque, olha que trama bem feita por Deus no Antigo Testamento. Os caras eram salvos, não porque tinham os pecados cobertos, porque afinal de contas o pecado estava lá, mas porque eles acreditavam que o Messias viria para imputar, ou seja, eu acredito que o Messias vai vir para imputar, mas por enquanto só está coberto, que já era grande coisa, mas não resolvia muita coisa. Porque como que Deus vai salvar uma pessoa por sacrifício de bodes? Como é que Deus vai salvar uma pessoa por sangue de bois? Ele mesmo fala isso no Salmo 50. Então, o que então resolve? Sangue de animais simbolizam o que viria. Então eu não acreditava, o Davi e a turma lá, não acreditava naquele sacrifício, mas acreditava no que o simbolismo do sacrifício estava levando. Era uma realidade espiritual. Exatamente, mas você falou bem, qual era a situação deles? Era aquilo ali. Então quer dizer, o sacrifício é de animal, mas é um símbolo do que virá. Então eles não eram salvos pelo sacrifício que eles sofriam, faziam, mas do que o simbolismo desse sacrifício representava, que era o sangue do Cordeiro, que o João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora resolveu, porque se lá só cobria, aqui tira. E aí o livro de Hebreus vai falar isso do começo ao fim, que o sacrifício de Cristo é infinitamente superior aos do sacrifício do Antigo Testamento. Que era aquilo que separava os ímpios dos justos e declarava que não haveria uma outra oportunidade. E o ímpio tinha que se converter. Aliás, Luiz, O cara entrava na marca coberta. exatamente. Agora, essa coberta, eu gostei da ilustração da coberta, viu? Agora, essa coberta é boa que essa coberta é uma coberta internacional. Ué. Deus não salvou povos que não eram só de judeu? Deus não salvou Naamã? Deus não salvou os ninivitas? Ou seja, a coberta era internacional, não era só regional. Pastor, você dizendo... Bárbaros. Você Fala. dizendo aí na questão do pecado que Deus ele não tira, mas cobre. Cobre. Isaías 43, 25 está dizendo, né, que o Senhor ele perdoa. Eu mesmo
Sou que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Então, dos teus pecados eu não me lembro, mas estão ali. O problema não é Deus, o problema sou eu. Deus diz, dos teus pecados eu não me lembro, mas vocês vão se lembrar. E não somente vocês vão se lembrar, como vocês vão se sentir culpados. E se vocês se sentirem culpados, vocês vão estar morrendo. Então o Cordeiro de Deus veio para tirar essa culpa. Então ele alcançou a misericórdia. Exatamente. Então quer dizer, Deus não se lembra, mas eles estão lá. O problema é que eu lembro. Em Jesus, Deus não se lembra e eu também não. E eu também não. Exatamente, porque foi imputado. Está lá, mas não tem mais força nenhuma. Força acusatória, força condenatória, força acusativa. Foi isso que o Cordeiro de Deus fez. E foi isso que o pessoal do Antigo Testamento foi salvo. Eles não foram salvos pelo sangue de bodes. Eles foram salvos pela fé que Abraão teve. Qual era a fé que Abraão teve? Ora, preste atenção. Jesus disse para os judeus numa discussão, Jesus pensava assim, eu só vou falar uma unha para eles, porque se eu falar o dedo eles não vão entender. Eu só vou falar uma unha, porque se eu falar o dedo eles não vão entender. Abraão viu meu dia e se alegrou. Como que Abraão viu? Quando é que Abraão viu o dia de Jesus Cristo? No único evento no Antigo Testamento. O único evento no Antigo Testamento foi que Jesus disse que Abraão viu o meu dia. Quando ele encontrou Melquisedeque. Melquisedeque era o Cristo. Tanto ele viu divindade em Melquisedeque, que ele deu o dízimo dele para Melquisedeque. E percebe? Então, Abraão viu o meu dia em Melquisedeque. E o autor de Hebreus vai dizer exatamente isso. Que o Melquisedeque era a figura do Cristo lá. Então aí você vai ligando os pontos. Vai ligando. Ele não veio da ordem levítica. Não. De Melquisedeque. Que é anterior a... Aí Jesus vai dizer para os judeus, Abraão viu meu dia e se alegrou. A palavra se alegrou no grego é dar um pulo de alegria. Nem fala isso para Alex. Aí, Alex, pode continuar pulando e gritando. Oitavo em evolução. Quer dizer que o pastor, o cristão, para dar o dízimo, ele tem que ver Cristo no pastor. Exato, não, no pastor não. No pastor não. Agora, o pessoal da oitava vê, né? Claro. Fala, Nilton. Fala, Nilton. O dia lá que foi anunciar o Isaac, a Sodoma e Gomorra, foi o próprio Jesus que estava lá, né? É sim. Talvez esse dia seja um dia glorioso. O Isaac, principalmente o Isaac. O Isaac é o maior tipo. Foi de Isaac, depois os anjos vão embora, fica Jesus com ele, anuncia que... De onde você está falando? sei lá, é do Velho Testamento. Lá do Gênesis não, o sacrifício de Isaac é Gênesis 22. Não, mas eu sei que é isso. Falando do anúncio do nascimento de Isaac. Ah, sim, o anúncio do nascimento de Isaac você está falando. Quando vem os três, exatamente. E ali, o Abraão, ele vê que tem alguma coisa especial naqueles três visitantes. A Trindade estava ali, né? O pastor, e a ligação, o pessoal usa Verdade. Muito bom, Nilton, muito bom o que você falou. Jesus foi buscar chave, tal. Lá em 1 Pedro 3... Escolhe até o sandália dele batendo. Essa visão aí, qual que é a questão do perdão do Antigo Testamento? Não, foi bom você falar. Na verdade é o seguinte... Calma aí rapidão, eu tenho que buscar a Agora eu vou te torturar. Viu, Luiz? Ó, existem três palavras no grego para pregar. Não, porque... E segura Jesus. Me segura. Três palavras no grego para pregar. Evangelion, querigma e didascalon. Qual é a diferença
entre os três. São diferenças profundas. A palavra evangelion é pregar anunciando as boas notícias. À medida que você anuncia o evangelho, as boas notícias, é evangelion. Querigma é um discurso duro, é um discurso exortativo, é um discurso pesado, é uma palavra dura. E didascalon, ou didascalia, conforme a declinação do verbo, é pregar ensinando. Como aqui. Didática. Jesus tinha os 3 discursos no seu ministério. Para o povo em geral, evangelion. Para os religiosos, querigma. E para os discípulos, didascalia. Ele tinha os 3 discursos no seu ministério. Você pode ver, ele vai falar com o povo, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Zaqueu, preciso estar na sua casa. A mulher que chegou lá e com os cabelos, etc, etc. O que é isso? Evangelion. É pregar com o evangelho. Querigma, raça de víboras. Ai de vós, fariseus hipócritas. O que é isso? Querigma. De didascalia, é Jesus dizendo: um semeador saiu a semear, uma semente caiu em bom espinho. Percebe? Ele tinha os 3 discursos. Em Pedro, Luiz, que você está citando, no grego lá é querigma, não é evangelion. E lá ele vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes nos dias de Noé. Ou, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão aqui e vão ficar aqui por causa disso. Foram necios, foram tardos de coração, foram incrédulos, foram ímpios, não quiseram se arrepender da maldade, continuaram na maldade, não quiseram crer em mim, não quiseram crer na pregação de Noé, não quiseram, que a Bíblia fala que Noé era pregador da justiça. Qual é a justiça de Deus? Vocês não quiseram crer, a despeito desses outros aqui. Aí a turma que está lá no seio de Abraão, né? Eles creram. Eles confiaram em mim. Mesmo quando eu não vim ainda. Vocês foram duros de coração. Vocês estão aqui é porque vocês merecem. Porque vocês eram pecadores, não quiseram se arrepender, mediante a pregação da justiça que Noé fez. 120 anos pregando para vocês que haveria condenação, mas que se vocês se arrependessem dos seus maus caminhos, Deus iria perdoar. Ele está pregando para quem? Para toda a descendência de Caim. Os antediluvianos. Mas esses aqui, descendentes de Sete, foram salvos, eles creram em mim. Essa é a fala. Levou o cativo o cativeiro. A turma, aquilo que eu acredito que eu já estudei também, a turma que estava no seio de Abraão, agora não precisam mais ficar no Hades. Eles agora podem acompanhar o Senhor em quem creram até o céu. Os céus ficam povoados agora daqueles que estavam lá. Porque os que estavam no seio de Abraão, os salvos, os patriarcas, os que a gente não conhece, que a Bíblia não fala, mas os como é que é quando uma pessoa não conhece, como é que é o nome? Não, que a gente não conhece, como é que é? Os anônimos salvos que estão lá, que creram em Jesus Cristo, até mesmo ímpios, como Naamã, a princesa egípcia que se converteu, a mãe adotiva de Moisés que se converteu, aquela turma lá que creram, Moisés que estava lá também, Abraão que estava lá também, que creram pela fé. O Senhor levou o cativo o cativeiro. E o cativeiro vai voltar, e não é mais cativeiro, e essas almas vão voltar quando Jesus voltar a segunda vez, porque vai ter a ressurreição dos mortos, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses, ele virá, em sua companhia virão aqueles que dormem. Salvos.
salvos que estão lá. E aqueles que morreram antes, lá no, por exemplo, lá no Egito, lá no deserto, quando estavam no deserto? Estão lá, estão ouvindo o Kerigma também. Porque, Tem oportunidade? porque, veja bem, não tem. Porque é o seguinte, os desobedientes, ó, preste atenção, foi boa sua fala, Marcos. Os desobedientes, os desobedientes antediluvianos, não, veja bem, os desobedientes antediluvianos representam todo aquilo que vive sem Deus depois. Agora eu pergunto, a idolatria surgiu antes ou depois do dilúvio? Não existe pecado de idolatria antes do dilúvio. A idolatria só vem depois. Ou seja, os caras não eram idólatras, mas foram condenados. E condenados do pior tipo de pecado que poderiam praticar. Qual? Saber que Deus existe e viver contra Deus. Porque todos os antediluvianos acreditavam em Deus. Veja, eles acreditavam em Deus, mas eram maus, eram assassinos, eram cruéis, eram violentos. Foram chamados, o Noé pregou para aqueles caras. Não saiu. Mas Noé pregou 120 anos, os caras viviam 800, meu. Verdade. Noé morreu com 920 anos, por aí. O Adão morreu com 930, o Noé morreu com 1000 anos, você chega lá, fica tranquilo. Então veja, entendeu, Luiz? Para responder a pergunta do Luiz, onde eu fui? Que não tem como você dar uma resposta simples. Mas os desobedientes, na verdade, que morreram ali no deserto, eles não quiseram dar ouvido para os ensinos. Então, isso aí claro que, você falou bem, Marcos, toda desobediência que vem depois do dilúvio é símbolo desses desobedientes de Noé. Esse aquele que no deserto, lá fora do povo de Israel e Egito. eram aqueles que saíram de 20 anos para baixo. Sim. Pra cima, Sim. De 20 anos para cima morreram no deserto. Sim. Mas alguns morreram de velhice, crendo em Cristo, né? Não. Que a Bíblia diz, No sentido, Nilton, no sentido que você disse, no sentido ele tem razão, sabe por quê? Porque uma viagem que duraria 8 meses, durou 40 anos. Deus fez eles dar uma volta no deserto para o tempo se encarregar de matar os desobedientes. sim. Nesse sentido, o Nilton tem razão. 1 Coríntios fala dos 5 pecados, né? Que impediram que eles entrassem. Porque, veja, se eles vão em linha reta, Leia, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, em linha reta, era uma viagem de 8 meses. Levaram 40 anos. Em vez de, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Aí, ó, em vez dele, aqui, ó, o mar aqui, tá ok? Aí aqui tá o deserto. Espera aí, só rapidinho. Ó, o povo tá aqui. Aí eles atravessam o Mar Vermelho. É 8 meses até chegar onde eu queria. Mas o que Deus fez? Deus falou assim, vocês vão morrer no deserto, suas pragas. Aí eles fizeram isso aqui, ó. Nessa curvinha aqui, já ficou um eito lá. É o que você falou. E Jesus voltou e ainda falou, viu? Falei lá. Noé pregou em meu nome. Ele estava em meu nome. Eu sou a justiça de Deus. Vocês foram rebeldes. Vocês foram desobedientes. E os caras do filho de Abraão do lado falando, é verdade? Os caras do outro lado dizendo, bem feito. O Noé dizendo lá do outro lado, eu avisei. Você falou da questão do pessoal que está no filho de Abraão, mas hoje o pessoal não vai hoje no filho de Abraão. Não tem mais. Por quê? Porque Abraão era provisório. Mas hoje não seria um provisório também? Não, porque hoje é definitivo, o Cristo veio. Tudo que acontecia no Antigo Testamento era provisório, preparando o Cristo. Quando o Cristo veio, se absolutizou a graça. Não, que o Jair Lara falou que quem morre hoje vai pro filho de Abraão. Eu acho que ele precisa estudar um pouco de teologia para um pouco de coach. Tu vê distinção. Mas ué. Tu vê distinção entre o Sheol e o seio de Abraão. Ou o seio de Abraão está dentro do Sheol. Olha, quando você fala Hades é uma coisa só. Hades é no grego. Você sabe
E você sabe que, etimologicamente falando, tem uma polêmica do caramba com isso aí. Tem uma turma que entende Hades de um jeito, o Sheol de outro jeito, Gehenna de outro jeito. Eu vou pelo mais simples. Hades é uma coisa só, para evitar esse monte de confusão. É porque a ideia é similar, né? Claro que é. É o lugar dos mortos. Exatamente. Sepulcro. Exatamente. No Testamento é usado o termo Hades. ou gema. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Claro que é. Eu entendi. Então, o que eu entendo no Antigo Testamento? Que o Hades era formado de seio de Abraão e do Tártaro, para quem gosta de confusão. Uai. O abismo, etc. Então, viu? E não é só almas que estavam lá, não. Do lado da maldição, lá da condenação. Lá também estavam os anjos mais cruéis que Deus pensou assim, não, se essa turma ficar solta, vai arrebentar com tudo. Deus deixou solto só os demônios bons. Porque quem vai falar isso é Judas. Judas vai dizer que Deus deixou os anjos, alguns anjos maus, em algema, e que vai ser solto no período do Apocalipse. Exatamente. Eu estou querendo falar que já está no milênio. Não, fala não, nós já estamos. Entendeu? Viu? Vocês acham que a Bíblia é o quê? É um livro perfeito. Se a gente parar para estudar como estamos fazendo, a gente consegue entender todos os caminhos dela. Certo, Romualdo? Tá legal para você, Romualdo? Vê lá, pessoal, vamos terminar aqui, ó. Falta 10 minutos. O Sérgio já está com fome, né, professor? Viu? Um aluno... Esse aqui cozinha, hein? Eu sei. Viu? Trazer um dia ele aqui para cozinhar para nós. Vamos fazer isso da última aula? Esse é o número Você topa? churrasqueiro da casa na roça. Você topa mesmo? Você vem no sábado, dorme aqui para preparar. Viu? Um aluno meu uma vez aqui de homilética perguntou assim... Ele levou a conta e ficou chato. Né? Ô Sérgio, é um deslize, Sérgio. Viu? Um aluno meu aqui perguntou, falando sobre tempo de duração de sermão, falou assim, ô pastor, quanto tempo dura o sermão de um pregador? Meia hora, 40 minutos? Eu falei assim, o tempo dura até quando o primeiro irmão olha no relógio. Se o cara olhou no relógio, o sermão acabou para ele. Se acabou para ele, acabou para a maioria. O cara olhou no relógio, amém, irmão, vamos concluir. Mas isso é verdade, porque ó, uma pessoa na igreja lá, quando eu, por exemplo, 9 horas acaba o culto, um minuto ela já se levanta e fica em pé na porta. Parece que isso acaba o sermão. Cara, não, tinha um irmão na nossa igreja, viu? Tinha um irmão na nossa igreja, ele é falecido, está na glória. Sabe aqueles irmãos da antiga? Aí ele, por causa de idade e outros problemas, ficou cego. Ele ficou cego. Eu conhecia esse irmão, era um baiano, gente boa de tudo, mas eu não queria ser pastor dele, não. Quando eu ia para a cidade que ele morava pregar na igreja, eu ficava na casa dele. Ele era cego. E olha só a meticulosidade dele. De manhã, ele acordava cego, das duas vistas. Mas ele conhecia tudo dentro da casa dele, né? Ele perguntava para a filha dele assim, ô fulana, você saiu essa noite? Aí, não pai, por quê? Porque só tem uma volta na chave. Ele dava duas. Caramba. Aí, e ele tinha um reloginho, sabe aqueles relógios do Paraguai? São las 20 horas 35 minutos. Lembra que tinha um? Ele tinha um daquele. Não, o Nilton deve lembrar. Cara, o pastor falou para mim, quando dava meia hora, ele botava o reloginho no último volume e ligava, são las, e fazia assim ainda. São las 20 horas 35 minutos. Aí o pastor sabia que tinha que acabar o sermão. Cara, ele levantava o braço para avisar que o culto acabou. E o pastor acabava mesmo. Mas sim, gente boa demais. Mas eu não queria ser pastor dele, não. Muito bem, vamos terminar. O cara tinha dinheiro. Hã? Tinha nada, aposentado. Para não ter cortado o braço dele na igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, não é por nada não. Depois que ele morreu,
A família teve uma libertação incrível. A esposa viajava, a filha viajava com a mãe, elas não podiam sair de casa. O cara foi libertador, ele era muito rígido, baiano ainda, cara, imagina, das antigas. Vamos lá, vamos acabar, pessoal. Abraão foi circuncidado em Gênesis 17. Assim, em Gênesis 15, que é 14 anos antes, quando sua fé foi contada como justiça, ele não foi circuncidado. Não só Abraão foi acreditado como sendo justo, independente das obras em geral, ele foi contado como justo, independentemente das obras judaicas em particular. Alguém lê isso aqui para nós? Giovanni, esse slide é importante a gente ler. Isso enfatiza a natureza da justiça de Deus como um dom que é recebido somente pela confiança em Deus. Presta atenção. Que justifica o ímpio. E porque circuncisão é um ritual judaico que marca a inclusão no povo de Deus. Paulo afirma corajosamente aqui que Abraão foi considerado justo quando ainda era um gentil, isto é, antes de ser circuncidado. Isso significa que Abraão é o ancestral e o exemplo de todas as pessoas, sejam elas gentil ou judeus, que confiam na obra e nas promessas de Deus em Cristo. E, portanto, também são declarados justos. Exatamente. Abraão é o nosso maior exemplo de fé. Amém, irmãos? Amém. Tá bom para vocês? Glória a Deus, Deus nos abençoe.